Oi, boa tarde. Eu gostaria de registrar um assalto. Um assalto? O senhor poderia, por favor, me passar os seus dados e as informações do incidente? Muito obrigado. Meu nome é Flávio, eu estava saindo do meu estágio e estava descendo a Avenida Afonso Pena quando de repente chegou um cara armado e me abordou e falou: passa todo o seu dinheiro. E aí o senhor passou? Poxa, sim, o cara tava armado, não tinha nada que eu podia fazer. Senhor Flávio, o senhor poderia, por favor, me informar que roupa o senhor estava usando? Então, ele estava vestindo uma camisa... Calma, o que eu estava vestindo? Por favor, senhor, por favor, colabore com a investigação, que roupa o senhor estava usando no momento? Bom, como eu tinha acabado de sair do meu estágio, eu tava vestindo uma roupa social, mas uma roupa social o senhor estava pedindo pra ser roubada, hein? Enfim, senhor Flávio, eu joguei o seu nome aqui no Facebook e vi algumas fotos do senhor em alguns eventos de caridade, doando dinheiro, roupas, seus bens para outras pessoas. Isso confere? Sim, eu costumo participar às vezes de ações de caridade, doar algumas coisas minhas que eu não preciso mais. Bom, então o senhor tem por hábito dar o seu dinheiro e os seus bens para outras pessoas. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, senhor Flávio, entenda meu lado. O senhor estava descendo a Avenida Afonso Pena, uma avenida super perigosa. Mas era a avenida mais movimentada da cidade, eu tenho que passar por lá. Senhor Flávio, por favor, vamos colaborar. O senhor estava descendo essa avenida, que todo mundo sabe que é super perigoso, acontecem muitos assaltos aí, vestindo sua roupa social, que já mostra às pessoas que o senhor tem ao menos um pouco de dinheiro. E o senhor tem por hábito dar seu dinheiro para as outras pessoas. Parece que o senhor quis dar seus bens para essa pessoa e, no caso, depois você se arrependeu. Você realmente quer arruinar a vida desse homem que vai ser preso, respondendo à justiça por uma coisa que você costuma fazer, mas se arrependeu nessa situação? Isso que o senhor está dizendo é um absurdo, isso é simplesmente ridículo. Pois é, ridículo, né? Pois saiba que é isso que acontece todos os dias com as mulheres quando elas tentam relatar algum assédio. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho no vídeo de hoje. Olha um cacto. Olá, amiguinhos e amiguinhas da internet, tudo bem com vocês? Bom, como vocês puderam ver aí no título do vídeo e na pequena sketchzinha, eu vou falar um pouquinho hoje sobre os recentes e lamentáveis acontecimentos em que uma jovem foi vítima de um estupro coletivo. Bom, não foi o caso mais grave, muito menos o único, mas foi o que, pelo menos, a gente conseguiu criar uma certa discussão em torno disso. Bom, inclusive eu demorei muito para poder gravar esse vídeo porque eu estava bem na dúvida sobre fazê-lo ou não, já que mulheres maravilhosas gravaram vídeos em torno disso. E eu não tinha mais nada para acrescentar e gravaram com uma sensibilidade e uma visão que eu jamais seria capaz de ter. Inclusive eu vou linkar esses vídeos aí na descrição para vocês, por favor, vejam os vídeos dela, já que é quem tem a propriedade para falar. Só que eu meio que mudei de ideia um pouco sobre gravar esse vídeo a partir do momento que eu vi os posicionamentos dos homens, a grande maioria deles, quase todos, com questionamentos e posicionamentos que não tinham nada a ver com a questão, que ia atrapalhando uma luta que basicamente as mulheres sozinhas começaram e se apoiaram de uma forma que os resultados já estão aí. Foi registrado um aumento de mais de 40% nas denúncias de assédio sexual sofrido por mulheres. Então elas se apoiaram de uma forma que nós homens jamais seríamos capazes de fazer. Bom, aí quando eu vi que os caras estavam tentando embaçar o rolê, eu me acharia muito hipócrita se eu não falasse nada, já que mulher nenhuma tem a obrigação de ensinar homem como que ele deve se portar. Eu me achei na obrigação de gravar esse vídeo especialmente para os homens. Por favor, manos, assistam. Bom, e de todas as bobagens ditas, eu consegui dividir elas em 3 categorias. A primeira categoria era dos caras que condenavam o ato de estupro, só que de alguma forma com um discurso completamente errado. O segundo tipo era que no discurso e no posicionamento deles, a questão do estupro mesmo era a última coisa que importava. E o terceiro, que é o pelo qual eu vou começar falando, é o discurso nem todo homem. Bom, o nem todo homem, ele canalizava toda a sua energia para mostrar pro Brasil inteiro que ele não era um estuprador. Como se isso fosse uma qualidade, destacando como se fosse uma característica ímpar que poucos homens têm. Bom, deixa eu te contar uma coisa, cara. Isso é o básico do básico, você não estuprar alguém, sabe? Você não merece parabéns por isso. É a mesma coisa da gente premiar o político menos corrupto. Tipo,
Estamos aqui hoje para homenagear o deputado Tancredo Cunha, que, sobrepujando todos os seus instintos de roubar o dinheiro público, conseguiu roubar apenas 1 milhão e 2 canetas Bics nesse ano. E esses caras ficaram muito incomodados com a frase de que todo homem é um estuprador em potencial. Bom, tá certíssimo essa frase, ela é forte, mas ela tem que ser mesmo. Porque, por favor, acompanhe meu raciocínio. Bom, de noite na rua, nenhum homem vai vir com a hashtag nem todo homem. As mulheres têm medo da gente, e isso com razão. E tem medo porque, por mais good guy que o cara pareça ser, se ele quisesse fazer alguma coisa com ela, ele poderia. E basicamente a culpa ia ser dela, porque o que ela tava fazendo na rua tão tarde da noite, sabe? Já o cara de bem, bom, esse vídeo vai ter muitas aspas. Já o cara de bem precisaria de 20 vídeos, 5 testemunhas, vários antecedentes para poder criminalizar ele. Bom, e esse título de cara de bem, cidadão de bem, já não vale mais nada a partir do momento que a gente sabe que a maioria dos estupros são realizados em casa pelos padrastos, pelos tios, pelos irmãos. Então, cara de bem, porque, sei lá, vai na igreja, o que qualifica o cara com isso? E a partir do momento que você canaliza toda a sua energia e todo o seu discurso para tentar se defender, dizer que você não é um estuprador, em frente a todo o potencial que você poderia ter para lutar para que isso acabe, sabe? Isso tá muito errado, cara. Bom, e agora entrando no âmbito dos que concordaram que o estupro era uma coisa errada, graças a Deus, e que se posicionaram quanto a isso, umas das mancadas mais repetidas eram punições duras e severas pro estuprador, como castração química, falar que esses caras deviam virar mulherzinha na cadeia, e outro se fosse minha irmã, minha namorada, minha mãe, eu matava. Tá, vamos por partes. Primeiro que eu concordo sim que as punições têm que ser mais duras. Hoje em dia a justiça não é aplicada adequadamente nesses tipos de caso. Porém, aproveitando todo o hype que esse caso trouxe, alguns políticos, que eu não preciso nem dizer quem são, já entraram com algumas propostas como a castração química, mostrando claramente que eles não entendem muito bem do que eles estão falando, eles só querem bandido bom é bandido morto, já que teoricamente a castração química serviria para diminuir a libido ou o desejo sexual do estuprador. Que no caso, estupro não tem nada a ver com libido ou desejo, é simplesmente um ato de violência. Estupro não é sexo, não é uma força incontrolável do tipo, homem é assim mesmo, mas também deu mole pro cara, tipo, o que você é, um chimpanzé? A parada não é o cara não conseguir se controlar, é simplesmente ele vai fazer aquilo porque ele pode, porque vai ser a palavra dele contra a dela, já que pouquíssimas das vítimas vão ter coragem de denunciar, e ninguém vai dar crédito pra denúncia dela. São indícios muito fortes da cultura do estupro. Cultura do estupro essa que muita gente ainda se nega a aceitar que ela exista, mas eu já vou chegar nesse ponto. Bom, e todas essas medidas são citadas justamente em contraponto de você não poder discutir gênero nas escolas, falar sobre feminismo com as crianças, que é uma ideologia de que vai fazer o seu filho virar mulher. Tipo, vocês não estão preocupados em impedir que o crime aconteça em primeiro lugar. E outra coisa, falar que se fosse minha irmã, minha filha, tipo, sério, precisa ser uma pessoa que você conheça para que você se sinta indignado. Tipo, não basta ser um ser humano, não basta ser uma garota menor de idade. Mesmo que você não conheça a vítima, uma violência contra qualquer pessoa é uma violência contra a nossa sociedade inteira. Por último, os que desejaram que esses caras virassem mulherzinha na cadeia. Percebeu? Vou repetir de novo. Virassem mulherzinha na cadeia. Isso mostra o quanto a invisível e inexistente cultura do estupro é mais forte do que vocês querem aceitar. Por isso você simplesmente quer dizer que estupro é uma forma de punição para as mulheres que não são recatadas e do lar, e que o homem que não se comportar direito vai ser tratado como mulher. E aí você ainda diz que a cultura do estupro não existe. Isso ainda foi dito pelos caras que estavam incomodados, porque para milhões de outras pessoas, qualquer coisa era mais importante do que o crime em si. Bom, a gente já tá acostumado a escutar muita merda na internet, mas
nesse caso em específico extrapolou. Começando por culpar a vítima, depois da postagem de um vídeo com a garota sangrando e com a legenda: amassaram a mina, entendeu ou não entendeu? Pode parecer óbvio, mas a gente está em tempos em que a gente tem que dizer o óbvio. Quem comete o crime é o criminoso. A culpa é dele sempre. A vítima não tem culpa do crime que ela sofre. Nunca, nunca, nunca. Entendeu ou não entendeu? Milhões de fiscais da moral e do bom costume baixaram a ficha da moça, quem ela era, o que ela fazia. Só da moça, porque dos estupradores em si a gente não viu nem um pingo. Chegando ao ponto de alguns dos suspeitos entrarem e saindo rindo da delegacia, o que o caso só foi mudar quando foi passado por uma delegada, mulher. O que a gente chega à conclusão também de que representatividade não é uma coisa tão boba assim, não é mesmo? Bom, negar que existe uma cultura do estupro é uma ignorância gigante sua. Dizer que existe uma cultura do estupro é dizer que existe uma violência estrutural. Não quer dizer que a partir de agora as pessoas todas vão sair estuprando todo mundo e achando tranquilo e achando bonito. Apenas quer dizer que esse tipo de atos são atos que são normalizados. E isso a gente consegue ver quando acontece o estupro e a gente tenta culpar a vítima, sabe? É fácil enxergar que existe isso. E eu fico muito assustado porque eu sei de vários casos de algumas amigas minhas. E eu acho que se eu parar e se você também parar pra conversar com todas as amigas, todas vão ter sofrido alguma forma de assédio. E simplesmente não tiveram coragem para poder denunciar, ou a sociedade moldou tanto a cabeça delas para que elas achassem que de alguma forma aquilo era parte de culpa delas, e elas simplesmente seguiram a vida, vivendo com isso, tendo que ter esse medo constante, todo dia, toda hora, indo pro trabalho, indo pro lazer. E a cultura do estupro existe desde sempre, em todos os lugares, na nossa linguagem, na TV, na forma desigual que a gente cria o poder entre os meninos e as meninas, quando a gente ensina as meninas a se proteger, mas não ensina os meninos a respeitar. Os meninos são criados a valorizar a violência, são criados para resolver as coisas na violência. Bom, desde pequeno você escuta: homem não chora, chuta essa bola mais forte, mulherzinha. O homem clássico, ele é viril, grosso, forte, sempre quer sexo. Já a mulher tem que ser dócil, frágil, o sexo tem que ser despertado nela por alguma coisa externa. E isso é o que é considerado normal hoje. Essa balança está desregulada, e desde que o homem faça isso dentro do seu terreno, ou seja, ele é agressivo com a sua mulher, ele é agressivo com os seus filhos, e desde que isso aconteça dentro do território do macho alfa, isso é considerado normal, ou seja, em briga de marido com mulher a gente não coloca colher. Quem nunca escutou isso? E a gente nem precisa ir tão longe, a gente pode ver na balada que é muito comum o cara ficar cercando as minas pra poder pegar elas, ficar segurando no braço, ficar pegando o cabelo. E tipo, existem seguranças naqueles lugares, sabe? Só que eles não impedem os caras de fazer isso, porque isso é normal. Isso é considerado uma coisa corriqueira do jogo de sedução, mas na verdade isso é uma pequena amostra de estupro, sabe? Isso é incentivar nós homens a cometer atos de violência, e que isso é normal. Por exemplo, foi feita uma pergunta a várias mulheres sobre o que elas fariam se no mundo de hoje em dia não existissem homens, e elas respondem: sair pelo mundo viajando, usar a roupa que eu quiser, sair a hora que eu quiser. Coisas essas que pra mim, como homem branco, nunca pensei em duas vezes antes de fazer isso. E nós homens temos que parar de fazer certas coisas que a gente faz com muita naturalidade, e que tudo isso é uma violência muito grande, como coisas do dia a dia, por exemplo. Achar normal o seu amigo humilhar a namorada dele na sua frente, deixar que o seu conhecido mexa com as mulheres na rua, não aceitar não como resposta, achando que aquilo é algum tipo de charme. Não é não. É estranho ter que explicar que não é não, mas como eu falei, a gente tá em tempos de ter que explicar o óbvio. Usar o álcool como uma ferramenta pra tentar pegar a mulher, sabe? Tipo, isso tudo são coisas que pra gente pode parecer inofensivo, tipo, é só uma brincadeira, é só uma piada, dentre várias outras coisas que a gente faz, mas isso que parece inofensivo pra gente é um ato de violência muito forte contra a mulher, e que faz ela ter medo de sair na rua todos os dias,
delas, tirar a liberdade dela de fazer certas coisas. E eu não tô vindo até aqui conversar com vocês, tipo, pra ganhar parabéns, num papel de homem desconstruído. Até porque eu acho que esse termo hoje, ele se banalizou muito, tipo, ele caiu em mãos erradas, sabe? Eu, pessoalmente, não acho que ele contempla essa situação. E esse papel de desconstruído talvez eu nunca alcance, porque eu fui criado para ser machista. A sociedade ainda hoje me trata assim. O mundo é feito para que eu tenha vantagem sobre coisas que as mulheres não têm. Mas na verdade eu vim aqui falar com vocês num papel de um homem que talvez entendeu um pouco esses privilégios que eu tenho, sabe? E queria passar um pouquinho isso pra vocês. E é só entender um pouco que essas coisas acontecem, aceitar elas e trabalhar por dentro, sabe? Tipo, pensar antes de dizer uma coisa que talvez eu vou estar cometendo uma violência ali sem necessariamente querer fazer isso. E vigiar todo dia as coisas que acontecem dentro de mim e que vão sair quase naturalmente, porque pra mim isso foi me mostrado como se fosse normal. E tentar sempre conscientizar cada vez mais, criar uma rede para que isso se amplie e todo mundo entenda a importância disso. Entender que a gente está machucando as pessoas, sabe? Entender que a gente está ajudando a matar as pessoas fazendo uma coisa que disseram pra gente que é normal. Mas não só porque disseram pra gente que é normal que a gente não tem que parar e rever isso, sabe? Tipo, a gente já tá conseguindo ver que existem certas coisas que não são normais. A gente tem que mudar isso. E uma das coisas que me motivou muito a fazer esse vídeo é uma campanha que tá acontecendo no Facebook que chama 33 Dias Sem Machismo. O link tá aí na descrição pra vocês. E é uma iniciativa sensacional que pega coisas do nosso dia a dia que talvez muitas pessoas considerem normal, coisas que eu considerava normal e parei pra pensar na importância disso a partir dessa iniciativa. Então, por favor, se você chegou até aqui nesse vídeo, procura essa iniciativa, dá uma lida lá, veja se você concorda, sabe? Vamos tentar mudar isso dentro de nós mesmos, cara. E bom, é isso. Não negue que a cultura do estupro existe, porque cada vez que você nega ela, você contribui para que ela ganhe mais força e continue acontecendo, sabe? Tipo, e não deixe que esses atos covardes aconteçam perto de você, em mesinha de bar, no seu escritório, em grupo de WhatsApp, sabe? Porque cada vez que a gente fica calado em frente a essas coisas, é um assédio sexual, é uma violência contra a mulher que acontece no Brasil. E eu não sei vocês, mas eu acho que amizade nenhuma vale isso. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, compartilhe com quem você acha que precisa escutar alguma mensagem assim. Se inscreva no canal também, é uma caixinha vermelha que tá aí embaixo, aqui ou aqui, tipo, procura ela aí, eu acho que ela tá aí embaixo em algum lugar, clica nela, clicou? Tô esperando, tá? Foi? Beleza, a sua inscrição é muito importante para mim. Bom, mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço no coração de vocês e tchau!